Shalom, graça e paz, turma linda, turma abençoada. Essa aqui é uma aula sobre a consolidação, a segunda lição do módulo 2 da nossa escola de líderes. E eu queria que você aproveitasse bastante essa aula em nome de Jesus, né? Vamos lá, vamos falar sobre consolidação. Isaías capítulo 40, versículo 1, Deus dá uma ordem específica para Isaías, né? Consolai o meu povo. Isaías 40, versículo 1, há uma ordem divina sobre consolidação. Consolidar também é consolar. Quando você consolida, você está consolando alguém. Então, o que é consolidação? Dentro da visão celular, consolidação é um dos processos mais singulares que tem. Consolidação, quando a gente fala dentro da visão celular, nós estamos falando um processo aonde leva o discípulo do pré-encontro à escola de líderes. Toda vez que a gente fala consolidação, dentro da visão celular, é quando o discípulo ele sai do pré-encontro, passa pelo encontro, pelo pós-encontro, entra na escola de líderes, né, e se firma, conclui a escola de líderes. Esse, dentro da visão celular, é um processo de consolidação. Eu costumo dizer que a consolidação ela tem uma métrica, ela tem uma medida. Então, dentro da visão é quando o discípulo já está na escola de líderes que ele finaliza. Depois da consolidação começa o discipulado, né? Então, mas fora da visão celular, consolidação significa você tornar a pessoa sólida, você tornar a pessoa firme, maduro na fé. É um tempo de maturidade, de maturação, onde a pessoa vai amadurecendo cada vez mais na fé. Isso também é consolidação. Consolidação é tornar sólido, consolidação é tornar estável, é tornar firme, é cuidar da ferida, né? É tratar do novo convertido, é ouvi-lo. Consolidação é estar junto, é acompanhar, é caminhar lado a lado, é ver o discípulo progredindo, acompanhar ele, ir na casa, visitar, saber por que faltou culto, por que faltou célula. Na íntegra, o que é consolidação? A consolidação ela está alicerçada em 3 processos, né, dentro da palavra de Deus. O primeiro, em Gênesis 2,16, a Bíblia diz que Deus consolidou o homem. Gênesis 2,16 vai falar que todos os dias Deus descia no jardim do Éden e conversava com Adão. Você vê que aí a consolidação ela tem uma ênfase, conversa, tempo de mesa, tempo de qualidade, tempo junto, né? Isso não deixa de ser consolidação, isso é consolidação. Amém? Então Deus ele descia no jardim e consolidava Adão. Adão era consolidado pelo próprio Deus. Então, o primeiro processo da consolidação é Deus consolidou o homem. O segundo é Deus não desiste do homem. Deus não desistiu do homem. João capítulo 10, versículo 10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a consolidação, Deus ele nunca desiste da consolidação. E na consolidação nós não podemos desistir. Nós não podemos abortar um novo convertido no meio do caminho. Qual é o nome dessa desistência? É um aborto. É um aborto espiritual. Porque a consolidação, o ganhar e o consolidar, é como se fosse uma gestação. E se você interrompe o processo, é como se você estivesse abortando. Você está entendendo? Então é muito importante você não desistir. Seguir o modelo de Deus, seguir o modelo de Jesus, e não desistir do processo. Não desista, insista. Eu sei que muitos discípulos eles vão fugir de você, eles vão colocar desculpa, eles vão colocar muitos argumentos na frente,
eles vão dizer e vão inventar e criar muitas coisas, mas você precisa ser líder, não é? Para demolir todos esses argumentos, em nome de Jesus. Então, consolidação fala de não desistir, amém? O terceiro processo da consolidação é Deus estabeleceu aliança com o homem. Em Gênesis 3,15, Deus ele faz uma aliança de sangue, né, com o homem. Então ali você consegue ver a aliança que Deus estabeleceu com o homem. E o que é consolidação? Consolidação é estabelecer aliança. Quando você ganha alguém para Jesus e você começa a caminhar com essa pessoa, você começa a caminhar com ela, você está estabelecendo uma aliança. Você está estabelecendo uma aliança com essa pessoa. Você tem que fazer aliança com essa pessoa. E a aliança ela é inquebrável. Tanto é que é muito importante quem está consolidando ensinar sobre os seus discípulos sobre a aliança, sobre o valor da aliança. A aliança é inquebrável, é intransferível, é imutável. Você está entendendo? Então, consolidação é aliança. Você tem que se aliançar com o seu discípulo tem que se aliançar com você, e vocês têm que caminhar em aliança, porque Deus, ele toda vez que Deus chamou alguém, ele fez uma aliança com essa pessoa. Toda vez que Deus chama alguém no Antigo ou no Novo Testamento, ele faz uma aliança com essa pessoa para poder caminhar com ela. Isso é consolidação, amém? Todo consolidador, ele precisa ter 3 coisas, amém? Todo consolidador, ele precisa ter pelo menos essas 3 coisas. Primeiro, estrutura. O consolidador, ele tem que ter estrutura, possuir uma vida regada pelos princípios bíblicos, ser modelo, né? Independente das circunstâncias que esteja vivendo. Devemos manter um coração e um espírito firme, solidificados na palavra do Senhor. A minha vida tem que ser regida por princípios. Você sabe que a nossa escola, ela tem um fundamento dos princípios bíblicos. Então, o consolidador, ele precisa ter uma vida estruturada. Ninguém confia em uma pessoa desestruturada, desequilibrada, que não é testemunho em casa. Você pode até ganhar para Jesus essa vida, mas quando você chegar na etapa do consolidar, você vai ter dificuldade. Quando você chegar no discipular, você vai ter dificuldade, porque o consolidador, ele tem que ter estrutura, senão ele não consegue passar os processos da visão. A segunda coisa que um consolidador tem que ter é base. Ser conhecedor da palavra de Deus, conhecer com profundidade a palavra de Deus, para ensinar o seu discípulo os princípios básicos da palavra. O seu conselho, eu sei que você vai dar muitos conselhos para os seus discípulos, mas todos os seus conselhos têm que estar baseados e fundamentados na palavra de Deus. Só a sua palavra não basta, é preciso a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é avivada pelo Espírito de Deus, e toda vez o Espírito aviva a palavra dentro do coração do crente. Então, um consolidador, ele precisa ter estrutura, ele precisa ter base, mas esses não são os ingredientes fundamentais. Além de estrutura e base, um consolidador, ele precisa ter amor, ele precisa amar. Tem uma frase que sempre a gente ouvia: só consolida quem ama. Só consolida quem ama. Quem não ama, não consolida. Porque a base da consolidação é o amor, a base do discipulado é o amor. Então, você só vai na casa de uma pessoa, visitar ela, só vai atrás dela, só vai caminhar junto com ela, fazer aliança, se você amar essa pessoa. Se você não aprender a amar essa pessoa, as vidas que Deus vai lhe entregar, você vai ter dificuldade para consolidar. É preciso amar. Amar acima das circunstâncias. Amar acima dos problemas. Amar acima de tudo. Na verdade, então, o consolidador, ele precisa amar. Para que devemos consolidar?
Para quê? Devemos consolidar para que as pessoas que cheguem até nós sejam formadas em Jesus e na sua palavra, a fim de serem libertas de todas as amarras do diabo, né? Para que todas aquelas pessoas que cheguem até nós recebam e sejam e nós venhamos transbordar o amor de Deus na vida delas. Nós precisamos compreender que consolidar não deve ser apenas algo mecânico, que eu aprendi na escola, que eu aprendi na igreja. Tem que ser algo natural. Consolidar tem que estar na nossa essência, tem que ser um hábito constante na nossa vida. O hábito de ligar para as pessoas, de ver como elas estão, de verificar, de saber por que elas não foram no culto, o que está acontecendo, se elas estão passando por algum problema. Esse é um coração que consolida. Amém? Como devemos consolidar no dia a dia a nossa célula? Como é que eu devo consolidar no dia a dia a minha célula, né? Estabelecendo os princípios para consolidar o caráter. Devemos que lembrar que no processo de consolidação estamos lidando com vários tipos de pessoas. Pessoas que vieram de outras religiões, como catolicismo, candomblé, espiritismo, não é? Às vezes outras igrejas evangélicas também, as pessoas se desviam e retornam. Então você tem que entender que as pessoas elas são diferentes uma das outras, né? Tem pessoas que tiveram uma vida conjugal muito conturbada, uma vida familiar muito conturbada. As pessoas não são iguais. Umas aprendem mais rápido, outras aprendem com menos velocidade, e a gente precisa respeitar. Vai ter discípulos que eles não vão aprender com tanta velocidade que você vai ensinar. Tem outros que vão aprender com muita velocidade, outros não vão aprender com tanta velocidade, outros são mais lentos, outros você vai verificar que uns vão dar mais trabalho do que outros. Aí você vai se perguntar, puxa vida, esse discípulo já me dá trabalho, meu Deus. Mas você vai ver a vida dele, família conturbada, veio de separação, o casamento também está sendo atingido. Então são muitas coisas, né? E outros não, outros vão ter mais facilidade, são mais obedientes, porque tiveram uma estrutura familiar melhor. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, dentro do processo da consolidação, nós estamos lidando com vários tipos de pessoa. Pessoas que nunca ouviram falar sobre princípios bíblicos, caminhar por princípios. Geralmente, quando a gente pega os nossos discípulos, eles são mentirosos, né? Eles são avarentos, eles são mal pagadores, mau caráter, adúlteros. E a gente vai ter que arrancar tudo isso na consolidação, no discipulado. A gente vai ter que ir arrancando isso deles, né? Gerando, como é que eu faço para consolidar minha célula no dia a dia? Gerando relacionamento. O relacionamento é a chave para a consolidação. Mas o relacionamento, ele não pode ultrapassar as fronteiras, né, da sua particularidade. Eu conheço consolidação e discipulado que o discípulo, né, já estava tão íntimo do discipulador que já chegava na casa do discipulador, já deitava na cama do discipulador, já abria a geladeira, já pegava um bolo, já comia, já não pedia licença. Então, nós como discipuladores, você como discipulador, você precisa ter muito discernimento na hora do consolidar, na hora do viver em aliança, porque há discípulos que eles perdem a linha e a noção da intimidade, né? Do que é intimidade, o que é consolidação. Você está entendendo? Então, a chave para a consolidação é o dia a dia, a caminhada diária, né? Você fazer coisas que o discípulo venha estar junto, né? Muitos vão vir e não vão compreender muitas coisas dentro da consolidação, mas nós estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para aprender e para ensinar também. Então a caminhada é diária. Quanto mais perto o seu discípulo estiver de você, caminhando diariamente, mais consolidado, mais do seu espírito, mais do seu transbordar ele vai beber. Amém? Mais do seu transbordar. Tem um conselho
que muitos pastores dão, que a consolidação é bom quando a gente ganha um discípulo pela amizade, porque aí você já estabelece uma aliança, né? Então é muito melhor você fazer uma amizade e ganhar para Jesus e estabelecer uma aliança, do que você propriamente ganhar para Jesus ali cruamente, entendeu? Então, queridos, consolidação fala de estar junto, fala de estar próximo, tornar sólido. Mas como é que eu vou tornar sólido? A pessoa caminhando comigo, fazendo programações, fazendo coisas para que aquele discípulo esteja junto, esteja perto. Amém? Você vai fazer alguma coisa, chame o seu discípulo. Você vai para algum lugar, dá para levar alguém, chame o seu discípulo, aquele que você está consolidando, chame ele para estar junto, para estar perto, para estar também junto com você na consolidação, você consolidando ele, né? Em nome de Jesus. Notamos que a consolidação no dia a dia é muito mais eficaz do que qualquer outra estratégia. Você sabia que os amigos do trabalho, eles são mais bem consolidados do que as pessoas que a gente vê aleatoriamente? Porque, pode prestar atenção, com seu amigo do trabalho você está todos os dias você está com seu amigo, com a sua amiga do trabalho, da faculdade, todo dia. Com aquela pessoa que você está todo dia, que você senta com ela, que você almoça com ela, que você trabalha junto com ela, todo dia toda hora você está lhe dando uma palavra, Eu sou testemunha disso. Muitos dos meus discípulos, eles são dos meus antigos trabalhos onde eu trabalhei. São pessoas que eu ganhei em fábricas, outros já foram para outras igrejas, mas estão lá servindo. Você está entendendo? Então, essa caminhada diária é a chave para a consolidação. Se você conseguir pegar os seus discípulos e estar com eles o máximo de tempo possível, dia a dia, você vai ter uma consolidação estrondosa. O que Jesus fez? Qual foi a estratégia de Jesus? Jesus, ele sabia tanto disso que ele pegou os discípulos dele e ele disse assim: vocês vão caminhar comigo. Deixem as redes, deixem os barcos, deixem o trabalho, vocês vão andar comigo agora. Aonde eu dormir, vocês vão dormir. Aonde eu comer, vocês vão comer. Aonde eu sentar, vocês vão sentar. E ali foi uma consolidação, porque o ministério dele, ele foi um ministério muito curto, mas foi muito poderoso e muito intenso. Então ele precisava de pessoas 100% no ministério. Então a consolidação de Jesus, ela foi muito forte devido a isso. Lógico que hoje nós não podemos ter uma consolidação nesse nível que Jesus teve, né? Aquilo que eu estava falando, não invadir o tempo de privacidade, de intimidade. Você não vai chamar os seus discípulos para dormir na sua casa, para todos os dias estar ali com você, até porque, em vez de você estar consolidando, discipulando, você está arranjando uma encrenca, não é? Não é isso que a visão veio trazer. Mas diariamente uma mensagem, uma chamada de vídeo, uma visita, né? Caminhar junto, fazer programas, criar programas para que vocês estejam juntos, isso é consolidação. Pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, isso é consolidação, em nome de Jesus. Então essa consolidação, ela é muito eficaz. Eu acredito que seja uma das consolidações mais poderosas que existe, a consolidação diária. Amém? É fundamental que no processo da consolidação os discípulos tenham a plena certeza de que, por mais dura que seja a palavra de exortação ou o conselho, há o pleno amor de Jesus derramado no coração do líder pelo seu discípulo. Sendo assim, crie alternativas para estar com seus discípulos também em circunstâncias mais informais. Façam, além de todos os outros recursos, como gabinetes, ministrações e orações, que os ajudam muito no processo de consolidação, né? Junto aos discípulos, outras coisas, outras ferramentas. Além disso tudo, além de gabinete, de oração, de ministração, de estar na igreja, mas outras programações que vão fazer com que os seus discípulos sejam consolidados de um modo mais informal. Às vezes um futebol, um chá da tarde, não é? Uma ida ali no centro, no shopping, na feira, tomar um café em outro lugar, jogar a conversa fora, entre aspas, né? Que ali no meio da conversa você consolida. Sendo assim, o objetivo final do consolidar vai muito além de uma
classe para novos convertidos. É cuidar, é ensinar, é auxiliar aqueles que começam hoje a sua maravilhosa caminhada rumo ao trono de Deus. Sabendo que eles ainda não têm maturidade e o discernimento para interpretar algumas questões. É dever do discipulador suportar as fraquezas dos discípulos. Como o irmão mais velho ensina o mais novo, é preciso do consolidador consolidar o novo convertido, torná-lo sólido, estável e firme na palavra de Deus, dando a ele subsídios para uma vida cristã genuína, ensinando as qualidades para ser um líder modelo. Esse é o consolidar. Amém? E lembre-se, só consolida quem ama. Amém? Que Deus abençoe. Essa é uma aula bem breve sobre o consolidar. E aí nós temos aí o exercício de fixação no término dessa lição sobre o que é o consolidar, o que precisamos para consolidar, os 3 processos de consolidação de Deus para o homem. Encontre textos na Bíblia que falem sobre o consolidar. É uma lição bem curta para você consolidar o que você aprendeu hoje aqui nessa lição. Que Deus abençoe, graça e paz.